Olá! Chegou a hora, hein? Aquela revisão focada, pensando já, olha, nas provas de direito das obrigações e direito empresarial. A gente recebeu aqui um monte de anotação, artigo de lei, nossa, material bem denso. É isso aí. A missão hoje é pegar o essencial mesmo, sabe? Aquilo que tem que, tipo, grudar na cabeça para amanhã. Vamos nessa. Com certeza. A ideia é essa, conectar os pontos-chave para facilitar. Então a gente começa com o coração das obrigações, né? Como uma dívida começa, como ela se resolve, como se extingue, principalmente. Uhum. E depois a gente mergulha lá nas empresas. Foco total na limitada e na sociedade anônima, SA. E, claro, nas responsabilidades, né? De um jeito bem didático para fixar mesmo. Perfeito. Então, começando por obrigações. Quem é que pode pagar uma dívida? E, do outro lado, quem recebe? Parece básico, né? Mas sempre tem aqueles detalhezinhos. É exato, sempre tem. Olha, quem pode pagar? Bom, qualquer interessado. O devedor, claro, é o principal. Mas pensa num fiador, por exemplo. Ele é um interessado. Sim. E até um terceiro que não tem interesse direto pode pagar, sabia? E se o credor? Assim, a regra é que ele tem que aceitar, Ah, interessante isso. né? É. E o pagamento tem que ser feito pro credor, né? Ou para quem representa ele legalmente. E a prova? O documento-chave que mostra que tá tudo certo, tudo pago, é o recibo, a quitação. Famosa quitação. Exatamente. E olha, o devedor tem o direito de exigir esse recibo. Tá lá no Código Civil, artigo 320. Sem ele, a chance de dar problema depois é grande. Tá, mas e se o credor some? Ou fica de má vontade, não quer receber? O devedor fica amarrado naquela dívida para sempre? De jeito nenhum. Para isso que existe a tal da consignação em pagamento. É um mecanismo super importante. O devedor vai lá e deposita o valor em juízo. Pronto, ele se livra da obrigação, Uf, ainda bem. né? E além do pagamento normal e da consignação, tem outras formas de, digamos, matar a dívida. Tem a subrogação. Subrogação? O que é isso mesmo? É quando um terceiro paga a dívida e ele meio que assume o lugar do credor original, sabe? Ele passa a ter os direitos do credor. Entendi. Ele vira o novo credor. Isso. Tem também a dação em pagamento. Essa é quando o devedor oferece uma coisa diferente do que era devido, tipo um bem em vez de dinheiro. Mas, ó, só vale se o credor aceitar, tá? Claro, tem que ter o aceite. E a compensação, essa é clássica. Acontece quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. Aí as dívidas se anulam até o limite onde elas se encontram. E tinha mais, né? Lembro vagamente de outras. Sim, tem mais duas importantes para a gente fixar. A novação, que é basicamente criar uma dívida nova para substituir e acabar com a antiga. É tipo um acordo para zerar o passado e recomeçar com novas condições. Ah, como se fosse um reset da dívida. Exato, um reset. E por último, a remissão, que nada mais é do que o perdão da dívida pelo credor. Só que o devedor tem que aceitar esse perdão, viu? Não é automático. Entendi, o perdão também precisa de aceite. Precisa. E claro, né? Se o pagamento atrasa, aí já era. Entra a mora. O atraso gera consequências. Juros, correção, às vezes até indenização por perdas e danos. Beleza. Acho que obrigações está bem encaminhado aqui. Agora vamos fazer a ponte. Como isso tudo funciona lá no mundo das empresas, onde tem sócios, acionistas? Vamos focar naquelas duas principais. A limitada, a LTBA, e a anônima, a SA. A responsabilidade dos sócios. Esse é o ponto nevrálgico, certo? Crucialíssimo. Na LTDA, a regra de ouro está lá no Código Civil. Artigo 1052 é assim: a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor das suas cotas. Ponto. Parece simples. Parece. Mas tem pegadinha aí, né? Tem. E é uma pegadinha que pega muita gente desprevenida. É o seguinte: todos os sócios, sem exceção, respondem juntos, solidariamente, que a gente diz, pela integralização completa do capital social. Opa. Peraí. Como assim? Quer dizer que, mesmo que eu já tenha pago tudinho da minha parte, se tiver um outro sócio que não pagou a parte dele, os credores da empresa podem vir atrás de mim para cobrar o que falta do outro? Exatamente isso.
Esse é o risco da solidariedade pela integralização na LTDA. É um ponto de muita atenção. Caramba! Bem diferente do que muita gente pensa. Pois é, já na SA, a lógica é outra. O capital é dividido em quê? Em ações. E a responsabilidade do acionista? A lei das SAs é clara, ela é limitada ao preço que ele pagou ou se comprometeu a pagar pelas ações que ele subscreveu ou comprou. E o ponto-chave aqui, na SA não existe essa responsabilidade solidária entre os acionistas pela integralização do capital total. Quer dizer, cada um responde pelo seu. Tem uma exceçãozinha para quem vende ação não integralizada, mas a regra geral é essa. Nossa, é uma diferença fundamental mesmo. Tá, e para sair? Se um sócio da LTDA não quer mais ficar, ou um acionista da SA, é igual? Não é diferente. Na LTD, a gente pensa mais em dissolução parcial da sociedade. O sócio pode querer sair por vontade própria, né? É a retirada, ou ele pode ser excluído por uma justa causa, ou até em caso de morte, aí os herdeiros que decidem o que fazer. A saída de um sócio mexe com a estrutura. Entendi. Já na SA, a regra é outra, é a livre circulação. O acionista quer sair, ele vende as ações dele no mercado. Simples assim, em teoria. Em teoria. É. Mas tem uma situação importante. Se a SA aprova umas mudanças muito radicais no estatuto, coisas que o acionista não concorda de jeito nenhum, ele pode ter o chamado direito de recesso. E recesso? Tipo, férias? Não. Recesso aqui significa o direito de sair da sociedade recebendo reembolso do valor das suas ações. É uma proteção. E tem um detalhe interessante. Em SAs fechadas, sabe? Aquelas mais familiares, onde a relação pessoal importa muito, a justiça tem aceitado, às vezes, a saída por quebra da affectio societate. Affectio societate. A vontade de ser sócio, né? Isso, quando essa vontade acaba. Aí fica parecido com a lógica da LTD, mesmo sendo SA. Curioso isso. É uma adaptação da jurisprudência. E ainda dentro dessas empresas, como é que os sócios ou acionistas se organizam, se protegem entre si? Aí entram os acordos de sócios, na LTD, ou de acionistas na SA. Ah, os famosos acordos. Exato. São contratos que eles fazem por fora, digamos assim, para combinar voto, para definir quem controla, como vender a participação. E se esses acordos forem registrados lá na sede da empresa, eles podem até obrigar a própria companhia a respeitá-los. Forte isso, hein? Bastante. E para proteger a própria empresa. Principalmente os minoritários contra administradores ou controladores que não estão agindo direito. Existe uma ferramenta chamada ação derivada. O nome técnico é uti singuli. Ação derivada. Basicamente é quando um acionista, vendo que a administração não faz nada, entra com um processo contra o administrador ou o controlador, mas ele processa em nome da empresa. O objetivo é buscar uma reparação para a empresa. Entendi. O acionista age pela empresa, já que quem devia agir não age. Perfeito. É isso. Olha, passamos por muita coisa, hein? Desde o básico lá do pagamento, como as obrigações acabam, até essas diferenças bem cruciais de responsabilidade, de como sair, como se organizar e se proteger dentro da LTD e da SA. Essencial mesmo, não só para a prova de amanhã, mas para entender como o jogo funciona no dia a dia dos negócios, né? Tudo baseado nessas regras. Exatamente. E para a gente fechar, para amarrar tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão final. Percebam como tem um princípio, a tal da boa-fé, que parece um fio invisível costurando tudo isso. A boa-fé? Pensa bem, desde a validação de um pagamento que foi feito para alguém que só parecia ser o credor certo, até a forma como a gente interpreta os deveres de quem administra uma empresa ou dos próprios sócios e acionistas. Verdade. A boa-fé não está sempre lá escrita com todas as letras nos artigos, sabe? Mas analisar situações por essa lente, pela ótica da boa-fé, ajuda demais a aplicar essas regras todas e, claro, a resolver conflitos. É um princípio que, no fundo, conecta esses dois mundos que a gente viu hoje, o das obrigações e o do direito empresarial. Fica aí essa ideia para pensar